você sente que algo dentro de você está mudando, não sente? Como se as coisas que antes faziam sentido, agora parecessem distantes, pesadas, sem propósito. As pessoas mudaram, os lugares mudaram, e no fundo, você sabe que não é mais o mesmo. É como se uma força invisível estivesse conduzindo sua vida para uma nova direção, mesmo que você ainda não entenda qual é. E talvez você tenha percebido, tudo que era estável começou a ruir. Relações, planos, empregos, caminhos. É como se o universo estivesse tirando algo de você. Mas e se eu te dissesse que isso não é um castigo, e sim um chamado? Um sinal claro de que você está encerrando um ciclo kármico, uma fase que o seu inconsciente, o seu espírito e o próprio tempo decidiram que já não serve mais. Carl Jung dizia que quando o inconsciente quer mudar algo em nós, ele começa destruindo as falsas estruturas que sustentamos. E esse processo dói porque o ego luta. O ego quer segurança, rotina, previsibilidade, mas a alma quer verdade. E quando o chamado da alma é ignorado, o universo começa a gritar, em forma de perda, solidão, fracasso e até doenças. Você pode achar que está sendo punido, mas não está. Você está sendo purificado. Tudo que não pertence mais ao seu caminho está sendo arrancado, à força se for necessário. E esse vídeo chegou até você por uma razão. O fim do seu ciclo está acontecendo agora. Há algo que o seu inconsciente quer que você escute, e se você permanecer comigo até o fim, vai entender o porquê de tudo isso. Vai perceber que as pessoas que você perdeu, as portas que se fecharam e o silêncio que te envolve agora são exatamente o que o seu espírito pediu. Nada é por acaso. O algoritmo não te trouxe aqui, foi o seu próprio inconsciente. E se você sente que essa mensagem está falando diretamente com você, é porque está. A sincronicidade, termo criado por Jung, é o modo como o universo responde quando o inconsciente e o destino se encontram. E quando isso acontece, é impossível ignorar. É como se algo dentro de você dissesse: eu precisava ouvir isso hoje. Não fuja desse sentimento. Ele é o primeiro sinal do despertar. É a maneira como o seu inconsciente te avisa: está começando. Tudo o que está acontecendo na sua vida agora, as confusões, as emoções intensas, o medo de perder o controle, é o colapso do velho eu. A alma está pedindo espaço. E quando a alma pede, o mundo externo obedece. Mas antes que o novo possa nascer, o antigo precisa morrer. E é esse o processo que você está vivendo. O fim do seu ciclo não é uma tragédia, é o início da sua libertação. Então feche os olhos por um instante. Respire. Sinta as memórias que ainda te prendem. Sinta as vozes do passado que ainda ecoam, dizendo o que você deveria ser. E perceba que todas elas estão se calando, porque você está finalmente pronto para escutar algo maior. Este é o primeiro aviso. O universo está te preparando para o último passo. E se você continuar ouvindo, vai entender por que tudo precisou acontecer exatamente como aconteceu. Há algo que Carl Jung repetia com frequência. Até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. Essa frase, simples e silenciosa, contém a essência do que você está vivendo agora. O chamado do fim de um ciclo não vem de fora. Não é o destino que mudou, não é o universo que te voltou contra você. É o seu próprio inconsciente pedindo para parar de ser ignorado. Cada pensamento que você reprimiu, cada emoção que você engoliu para parecer forte, cada vez que você se calou quando queria gritar. Tudo isso foi sendo empurrado para o subterrâneo da alma, para a sombra. E a sombra, como dizia Jung, não desaparece quando é ignorada. Ela cresce, silenciosa, paciente, aguardando o momento em que o seu ego esteja cansado bastante para ser confrontado. Esse momento chegou.
Você sente isso nas entrelinhas do dia, naquela sensação de estar presente, mas ausente, de sorrir por fora e estar exausto por dentro, de saber que algo está errado, mas não conseguir nomear o que é. Esses são os sintomas da alma em transição. É o sinal de que o velho você está morrendo para que o verdadeiro possa nascer. E o karma, nesse contexto, não é uma maldição mística. É apenas a memória daquilo que não foi resolvido. Tudo o que o inconsciente não conseguiu integrar, ele transforma em experiência repetida. Pessoas, situações, dores, tudo se repete até que se torne consciente. É o mesmo padrão de relacionamentos, a mesma traição emocional, o mesmo vazio depois das conquistas. Não é azar, é aprendizado. O karma é o espelho que o inconsciente usa para te mostrar onde você ainda está dormindo. Mas chega um momento, como este agora, em que o ciclo se torna insuportável. Você começa a perceber que não é o mundo que está errado, é o seu olhar. A forma como você reage às perdas, a maneira como se prende ao que já não te serve, o modo como insiste em se definir pelo que foi. E é aí que o ciclo começa a se romper. Quando você finalmente entende a mensagem oculta atrás da dor, o padrão deixa de ter função. E o que parecia destruição, na verdade era libertação. A neurociência moderna comprova o que Jung já intuía há mais de um século. Quando vivemos traumas ou emoções reprimidas, o cérebro cria circuitos de repetição. É como se a mente tentasse reencenar a mesma dor vez após vez até conseguir encerrá-la de forma diferente. Por isso você atrai os mesmos tipos de pessoas, os mesmos fracassos, os mesmos sentimentos de inadequação. Não é azar, é o inconsciente tentando curar-se por repetição. Mas o problema é que a maioria das pessoas desiste antes de compreender o processo. Elas se revoltam, se fecham, se anestesiam. E o ciclo recomeça. É por isso que tantos vivem como prisioneiros de si mesmos, sem perceber que a chave sempre esteve dentro. Mas você não é a maioria. Se chegou até aqui, é porque algo dentro de você se recusa a continuar dormindo. O ego teme a mudança, mas a alma clama por ela. E o universo sempre responde à alma. Então, ouça. Tudo o que está sendo arrancado de você neste momento é apenas o que já cumpriu seu papel. Nada que seja verdadeiramente seu será perdido. O que está indo embora é apenas o disfarce que você vestiu para sobreviver. Agora é a hora de viver. Este é o segundo sinal. A consciência está se abrindo. O inconsciente está emergindo. E o que antes parecia o fim é apenas o início do real despertar. Mas antes de cruzar o limiar, você precisará enfrentar a sombra final, o lado mais obscuro da sua psique, o último teste antes da libertação. E é sobre isso que eu vou te mostrar agora. Porque só quem tem coragem de encarar o próprio abismo é capaz de descobrir quem realmente é. Você já percebeu como o universo parece repetir certas dores até que você as enfrente? Como se o mesmo padrão de sofrimento surgisse em corpos diferentes, em rostos novos, mas com o mesmo sentimento de vazio? Isso não é coincidência, é o inconsciente chamando o seu nome. Carl Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que você se recusa a ser. Ela é feita de fragmentos rejeitados, raiva, medo, ciúme, orgulho, carência, desejo de controle. Tudo que você negou, ela guardou. E agora, ela está batendo a porta. Você sente o chamado quando se irrita com alguém por motivos pequenos. Quando sente inveja, mas disfarça de indiferença. Quando julga alguém e, em silêncio, teme ser igual. A sombra se revela nesses momentos. Não para te punir, mas para te curar. Porque ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, dizia Jung, mas tornando consciente a escuridão. E talvez este seja o momento mais doloroso da jornada. Olhar para si mesmo sem máscara. Porque não há cura sem confronto. Não há luz verdadeira sem atravessar o escuro. E é aqui que a maioria recua. Mas é aqui também que os poucos que persistem renascem. Você pode sentir isso agora.
O corpo reage, a mente resiste. Uma voz dentro de você diz, não quero lembrar disso. Mas tem outra voz, mais silenciosa, que sussurra, agora é a hora. A ciência explica o que Jung chamava de sombra de uma forma mais moderna. O cérebro cria mecanismos de defesa psíquica. Quando uma emoção é forte demais para ser sentida, o cérebro armazena no inconsciente, mas ela não desaparece. Ela continua lá, esperando o momento de ser integrada. E quando a energia reprimida é grande demais, ela se manifesta em forma de ansiedade, depressão, insônia, impulsos inexplicáveis. O corpo fala o que a mente tentou silenciar. Por isso que você chama de crise. É, na verdade, a alma tentando respirar. É o seu inconsciente pedindo espaço. E cada sintoma, cada desespero, cada dor sem nome é um chamado de retorno. Um pedido para que você volte a ser inteiro. Você não está quebrando, está se desfazendo do que nunca foi você. A dor é apenas o atrito da mudança. O sofrimento é o parto da consciência. Pense nisso. Quando um ciclo chega ao fim, não é o universo que se volta contra você. É o velho eu que está sendo desfeito. E o inconsciente, em sua inteligência ancestral, cria eventos que o forçam a olhar para dentro. É o emprego que se perde, é a amizade que se rompe, é o relacionamento que desaba. Tudo isso parece punição, mas é libertação disfarçada. A dor, por mais cruel que pareça, é uma linguagem espiritual. Ela fala o que as palavras não alcançam. E quando você escuta com o coração, percebe que cada perda foi uma resposta. Cada ferida foi um convite para o despertar. A sombra, quando acolhida, deixa de ser inimiga. Ela se torna energia transformadora. Aquilo que antes te sabotava, agora te impulsiona. Porque a mesma força que destrói é a força que pode reconstruir. É o mesmo fogo, mas dessa vez você aprendeu a controlá-lo. Jung chamava isso de transmutação psíquica. É o momento em que você deixa de ser vítima do inconsciente e passa a dialogar com ele. A mente consciente e o inconsciente começam a cooperar. A intuição se intensifica. Os sinais se multiplicam. E as coincidências, que Jung chamava de sincronicidades, começam a aparecer como lembretes de que o universo está em diálogo com você. Nada disso é acaso. Você está recebendo respostas. Elas vêm em forma de símbolos, em sonhos, em pequenos gestos, em frases como essa que você está ouvindo agora. São fragmentos do seu inconsciente tentando te guiar para o próximo estágio, a integração. Mas a integração só acontece quando você para de fugir, quando decide olhar para suas dores com respeito e não com medo, quando entende que até suas falhas são partes da sua totalidade e que não há nada dentro de você que precise ser destruído, apenas reconhecido, compreendido e integrado. Você não precisa ser perfeito, precisa ser inteiro. Esse é o verdadeiro fim do karma, não quando você se livra do sofrimento, mas quando o sofrimento deixa de ter poder sobre você. A partir daqui, a dor não é mais castigo, é consciência. E a consciência muda tudo. Quando você começa a entender o que está por trás dos seus padrões, algo mágico acontece. A repetição perde o sentido, a energia que estava presa se libera, o ciclo se dissolve e a vida começa a responder de um modo diferente. Você se torna o observador, não o prisioneiro. Você para de lutar contra o fluxo e começa a fluir com ele. E tudo que antes era ruído, de repente faz sentido. O que você está sentindo agora é o limiar do renascimento. A transição entre o que foi e o que será. E mesmo que doa, saiba, é um privilégio estar desperto. A maioria vive e morre, sem nunca perceber o que estava acontecendo dentro dela. Mas você não. Você chegou até aqui. E isso significa que a consciência está vencendo. E quando a consciência desperta, o universo inteiro se reorganiza. O que era caos vira direção. O que era medo se transforma em força. O que era dúvida se converte em fé.
Você está prestes a testemunhar isso. Mas antes, há uma escolha. A escolha entre continuar repetindo o que te prende ou confiar no salto que liberta. E é sobre esse salto, o ponto exato em que o antigo eu morre e o novo nasce, que eu vou te revelar agora. Há momentos na vida em que o chão se desfaz. Nada parece fazer sentido. O que antes te sustentava já não tem mais forma, e o que antes te motivava agora parece distante, quase irrelevante. É o ponto em que o ego, cansado de tentar controlar tudo, começa a se dissolver. E é nesse instante de silêncio onde a mente perde o controle que o despertar realmente começa. Jung dizia que a alma precisa de solidão para nascer de novo, e talvez seja por isso que, antes de florescer, a vida te leva para o deserto. Você sente que perdeu tudo, mas na verdade está sendo despido de tudo que não era essencial. É a purificação da alma. É o ciclo do karma se fechando. O ego resiste. Ele grita, ele tenta se agarrar ao passado, aos velhos papéis, às identidades que te fizeram sentir seguro. Mas quanto mais você tenta segurar o velho, mais a vida te mostra que é hora de soltar. E dói, porque morrer para o que você era exige coragem, mas é a única forma de nascer para o que você é. A morte simbólica é o processo mais temido do despertar, porque o ego acredita que está perdendo o controle. Mas o que realmente está morrendo não é você, é apenas a ilusão de quem você pensou que precisava ser. E quando essa ilusão se desfaz, surge algo que nenhuma dor pode destruir, a consciência pura. Nesse ponto, o tempo parece diferente. Os dias desaceleram, as conversas perdem o brilho superficial e o mundo começa a se tornar um espelho. Tudo que você encontra, pessoas, lugares, situações, parece te refletir, como se a vida tivesse se transformado em um diálogo direto com sua própria alma. E é isso mesmo que está acontecendo. Você entrou em contato com o Self, o centro real da psique, aquilo que Jung descreveu como a totalidade do ser. O Self não fala com palavras. Ele fala por meio de sincronicidades, intuições e emoções profundas. É o seu ser mais autêntico tentando te lembrar quem você é de verdade. Você pode perceber isso agora. As coincidências aumentaram, os sonhos ficaram mais vívidos e as pessoas certas começaram a aparecer, não para te agradar, mas para te ensinar. Cada acontecimento parece estar orquestrado por algo maior. E está mesmo, porque quando o ciclo do karma se encerra, o universo te entrega exatamente o que você precisa para dar o próximo passo. Mas aqui há um segredo. Muitos, ao chegar neste ponto, recuam. Eles voltam a buscar distrações, prazeres rápidos, velhos hábitos, porque o vazio do renascimento é assustador. É um silêncio denso onde nada externo parece preencher. Mas nesse vazio, a alma floresce. Nesse silêncio, você volta a se ouvir. Você está aprendendo a existir sem máscaras, sem a necessidade de provar nada, sem carregar culpas ou expectativas. Você começa a entender que nada foi em vão. Nem a dor, nem as perdas, nem as quedas. Tudo era parte do mesmo processo. O desmonte do personagem que o impedia de viver como alma. A ciência chama isso de neuroplasticidade emocional. A capacidade que o cérebro tem de se reorganizar após um trauma. É quando novas conexões são formadas, novas percepções surgem e, de repente, aquilo que te paralisava deixa de ter o mesmo peso. Você não é mais o mesmo. E isso é lindo. O sofrimento foi apenas o fogo da forja. Você passou pela noite escura da alma e agora, dentro de você, nasce algo novo, mais silencioso, mais sábio, mais leve. Não há necessidade de lutar. A vida deixou de ser um campo de batalha e se tornou um campo de aprendizado. Jung dizia que o homem não é completo sem a experiência do divino interior. E é exatamente isso que você está sentindo agora. Um reencontro com o que é eterno dentro de você. A alma retorna ao seu centro. A mente se rende e o coração finalmente entende o que sempre buscou: paz. Essa paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de sentido. Você percebe que tudo estava conectado, que o caos tinha uma lógica secreta.
E o que parecia castigo, na verdade era um chamado, um empurrão da vida para que você despertasse para o seu verdadeiro propósito. Sim, você foi conduzido até aqui. Nada foi por acaso. Nem este vídeo, nem este exato momento em que você ouve essas palavras. Você não está assistindo. Você está sendo lembrado. Lembrado de que o fim do ciclo não é o fim da sua história, é o início da sua verdadeira vida. A partir daqui, você não precisa mais repetir os padrões que te prenderam. Você está livre para escolher diferente. E a liberdade começa quando você reconhece que o poder nunca esteve fora, sempre esteve dentro. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o que está acontecendo agora dentro de você. Essa leveza, essa expansão, essa sensação de clareza, isso é a alma renascendo. Você não é mais o mesmo. O velho ciclo se encerrou e o novo já começou. Mas antes de encerrar essa jornada, há um último passo, o mais importante de todos. Como manter essa nova consciência viva, porque despertar é uma coisa, permanecer desperto é outra. E é sobre isso que eu vou te revelar agora, o segredo para nunca mais voltar ao antigo ciclo. E talvez agora, nesse exato instante, você tenha percebido algo diferente. Uma sensação que não vem da mente, mas do coração. Um silêncio interno que sussurra: eu preciso mudar agora. E é aqui que tudo se transforma. Você passou por tanta coisa, suportou dores que ninguém viu, segurou lágrimas quando todos esperavam sorrisos, e mesmo assim, você continuou. Essa força silenciosa que sempre te manteve de pé é a mesma que agora está sendo convocada para o próximo capítulo. O universo está te dando o sinal, e é por isso que você está aqui, ouvindo essas palavras. Não há coincidências quando o chamado é real. O fim de um ciclo não é uma punição, é uma libertação. É o universo sussurrando para você: já aprendeu o suficiente, agora é hora de viver diferente. Tudo o que aconteceu até aqui foi parte de um plano para te preparar. As dores, as perdas, os silêncios e até o que você achou que fosse castigo, tudo foi esculpindo a pessoa que você precisava se tornar. Mas há algo importante que você precisa entender. O ciclo só se encerra quando você decide encerrar. O karma não é uma força que te persegue, é uma lição que te convida. E enquanto você resistir ao aprendizado, a vida repetirá a lição. É por isso que alguns padrões parecem voltar. As mesmas pessoas com nomes diferentes, as mesmas situações disfarçadas, as mesmas dores em novas formas. Mas agora, você tem consciência. E consciência é a chave que quebra o ciclo. Não fuja mais. Não se esconda no velho disfarce da culpa ou da autopiedade. A vida está pedindo algo mais de você. Ela quer que você assuma o seu papel no tabuleiro do destino, não como vítima, mas como criador. Carl Jung dizia que o que negamos nos domina e o que aceitamos nos transforma. Então pare de negar o seu poder. Aceite que você pode começar do zero, mesmo que tenha falhado antes. Aceite que o passado não te define, ele apenas te treinou. Aceite que tudo o que parecia te destruir, na verdade estava te construindo. A partir de agora, cada pensamento que você tiver, cada escolha que fizer, cada palavra que pronunciar, tudo será um tijolo na construção do seu novo ciclo. Não busque perfeição, busque presença. O universo não precisa que você seja impecável, ele precisa que você esteja desperto. E se chegou até aqui é porque já está. Talvez não perceba, mas o despertar acontece em silêncio, como o nascer do sol, que ilumina o mundo aos poucos, até que, de repente, está tudo claro. E agora tudo começa a ficar claro para você. Você entende que o karma não é o inimigo, é o espelho. E agora que você está se vendo de verdade, o jogo muda. O que antes parecia castigo, agora é sabedoria. O que antes era caos, agora é propósito. E o que antes era dor, agora é o seu portal. Mas há um segredo. O universo só continua falando com quem decide continuar ouvindo.
Então, se essa mensagem te tocou, se você sentiu esse chamado, é porque a sua alma está pedindo mais luz, mais consciência, mais verdade. E é por isso que você precisa continuar essa jornada comigo. Porque tudo que vem a seguir vai além da filosofia, vai além de Yang, vai além do destino. Vai te levar para dentro daquilo que você sempre procurou, o encontro com você mesmo. Então respire fundo. Sinta essa energia atravessando seu peito. Essa é a confirmação de que você está pronto. O ciclo acabou. O novo começa agora. E se você sentiu isso, não ignore. Aperte o botão de inscrever-se e ative o sino. Não por mim, mas por você. Porque quando você faz isso, o algoritmo entende que você está pronto para continuar o seu processo de despertar. E o universo também entende. Ele começa a te enviar as mensagens certas nas horas certas e de formas que você nem imagina. Compartilhe esse vídeo com quem você sente que precisa ouvir isso. Você pode ser o sinal que alguém estava esperando. E às vezes, o simples ato de compartilhar luz é o gesto mais poderoso de transformação que alguém pode fazer. O ciclo acabou. Agora começa o seu novo caminho. E o universo está observando e sorrindo. Porque finalmente você entendeu o que ele sempre quis te dizer. Você não está sendo punido. Você está sendo preparado. E agora, siga, porque esse é o último aviso antes do novo começo.